Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, turma. Como é que vocês estão? Espero que bem, em casa, né? Se cuidando, se alimentando bem, assistindo séries, filmes, videoaulas e respondendo às nossas atividades, certo? Vamos lá dar prosseguimento às nossas aulas. Então, na última videoaula, a gente começou a falar sobre a parte que envolve sexualidade e vida, né? Então começamos a conversar primeiro, né, sobre a necessidade e da importância de que é a gente conhecer o nosso corpo, né? Conhecer o funcionamento do nosso corpo, aqui especificamente conhecer o funcionamento do nosso aparelho reprodutor, né? Cada um com o seu, saber para que serve cada estrutura interna e externa do nosso aparelho reprodutor, como é que ele funciona, como é que ele normalmente deve funcionar, como são as características dele, as modificações que eles vão sofrendo, principalmente vocês nesse momento da puberdade e da adolescência. Então vocês entenderem que essas modificações, quais são essas modificações, por que elas acontecem, como elas devem acontecer. Porque é fundamental a gente entender como nosso corpo funciona, justamente para a gente poder perceber quando existem aqueles sinais de alerta, né? Ou seja, aquelas situações em que a gente percebe que tem alguma coisa que está fugindo da normalidade, né? Então, se a gente entendendo quais são as estruturas do nosso corpo, como é que essas estruturas do nosso corpo funcionam, quando acontece alguma coisa de errado, ou quando aparece alguma coisa que não deveria ter aparecido, ou quando o nosso corpo começa a funcionar de uma forma como a gente já sabe que ele não deveria funcionar, porque a gente tem propriedade sobre o nosso corpo, a gente tem conhecimento e informação sobre o funcionamento do nosso corpo, a gente consegue procurar ajuda, né? Primeiro conversar com nossos pais e em seguida, com a orientação dos pais de vocês, procurar os médicos especialistas, né? Então a gente viu lá um pouquinho lá que os médicos especialistas do aparelho reprodutor masculino é o urologista. Também o urologista ele também trata do sistema urinário, né? Então é como também mulheres, né, irem no urologista, mas para tratar nesse caso especificamente e dar um check-up, né, se está tudo bem no aparelho urinário, né, e renal. E o pessoal do sexo masculino, né, também vai lá para ver como é que está a situação, se está tudo bem. É sempre importante visitar ir ao médico, né, o pediatra, no caso de vocês, e o urologista, e o ginecologista, né, que é o médico ou a médica específica que vai tratar do aparelho reprodutor feminino. É bom ir para fazer acompanhamento, se está tudo ok, porque muitas vezes os sinais ou algum probleminha que a gente pode ter, ele às vezes não fica tão evidente, né? É importante a gente ter esse conhecimento sobre o nosso corpo, porque a gente pode perceber isso, mas existem alguns casos que mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, a gente não consegue perceber, descobrir, identificar, né, alguma alteração, algum probleminha, e aí na visita regular ao médico é fundamental, porque ele tem mais métodos e instrumentos para poder identificar se está tudo certinho com o nosso corpo, certo? Por mais que às vezes tem vergonha, ou às vezes é incômodo, mas é importante para a gente manter a saúde do nosso corpo, né? Ou seja, é sempre importante a gente ter medidas de prevenção de qualquer problema que possa acontecer com a gente, né? Com qualquer alteração, com coisas que podem acontecer no nosso corpo. Então é importante, mais importante a gente prevenir esses problemas do que depois tratar muitas vezes, né? E eles também são importantes, tanto o urologista como o ginecologista, né, ou a ginecologista, a urologista, né, pode ser também. Eles são importantes também porque às vezes eles conseguem tirar mais dúvidas, né? Então naquele momento ali você está, às vezes, num momento mais de privacidade, né, você com o médico ou a médica, você consegue tirar uma série de dúvidas que você às vezes poderia não tirar, ou por vergonha com os pais da gente, ou com vergonha com os amigos, com os colegas. Mas é importante tudo isso, né? A gente ir tirar nossas dúvidas, aprimorar nosso conhecimento demais não tem problema, não causa problema, né? Pelo contrário, é virtude, é sinal de que a gente, né, está entendendo o que nos cerca e o que nos forma. Então é fundamental a gente ter esse conhecimento e tentar um diálogo com nossos pais, com nossas mães, os pais de vocês, para de vocês, ou tio, avô, não sei quem for responsável por vocês. Sempre é importante manter esse diálogo, porque esse diálogo ele é importante para a gente conseguir segurança também, né, e
a gente, quando conversa com as outras pessoas, a gente acrescenta, né, e recebe também da experiência das outras pessoas, né, a experiência de cada um, que é uma experiência individual, né. Então é fundamental a gente também manter esse diálogo com nossos responsáveis, principalmente se for seu pai ou sua mãe, ou só sua mãe, ou só seu pai, ou se for um tio ou avô, pessoas responsáveis por vocês, porque quando a gente dialoga e fala sobre as questões que nos envolvem, essas pessoas que nos deixam seguras, papai, mamãe, tio, a gente tem essa mais segurança e a gente se sente melhor, né? A gente se sente amparado. Então é importante conversar com o irmão, com a irmã, ou seja, é importante a gente manter esse diálogo, né? Fundamentalmente porque o conhecimento do corpo também implica na orientação que a gente tem a partir das nossas práticas, né? Ou seja, para a gente ter as práticas mais saudáveis possíveis e mais protegidas possíveis, né? Então na aula passada eu falei sobre, também a gente conversou sobre aquilo que antigamente chamava-se das doenças sexualmente transmissíveis, e a gente viu lá e conversou um pouquinho o que a gente chama das infecções, hoje em dia são conhecidas como as ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. E aí o que foi importante que eu trouxe para vocês uma série de infecções, né? Boa parte delas são infecções que são transmitidas a partir das relações sexuais sem nenhum método preventivo, ou seja, nenhum método que previna essas doenças, né? Elas podem ser transmitidas a partir da relação sexual não protegida, mas uma das coisas que é um dos tabus e dos mitos que se acredita que as infecções sexualmente transmissíveis elas só podem ser passadas a partir de relações sexuais, né? A gente viu uma série de infecções sexualmente transmissíveis que elas podem se passar de um indivíduo para o outro sem necessariamente ter tido uma relação sexual, né? Então a gente viu a questão da candidíase, por exemplo, que pode ser passado a partir do compartilhamento de toalhas, de roupas íntimas não higienizadas, né? A gente viu lá o caso do HIV, ou seja, da AIDS, que pode ser passado a partir da contaminação por sêmen da pessoa que está doente, ou seja, necessariamente pode não ter tido a relação sexual propriamente dita, né, a penetração, mas a pessoa pode ter entrado em contato com o sêmen, né, com o esperma de outra pessoa que estava doente, ela pode se contaminar, certo? Mesmo que não tenha ocorrido a penetração, né, o coito propriamente dito, o contato com o sangue, né, da pessoa que está contaminada. Então tem os casos de pessoas que podem entrar em contato com o sangue com um tipo de transfusão sanguínea, ou no caso das pessoas que são usuárias de drogas injetáveis pelo compartilhamento de agulhas, ou seja, elas pegam essas infecções sexualmente transmissíveis sem necessariamente ter tido relações sexuais. No caso da transfusão sanguínea, hoje em dia é muito difícil. Isso acontecia muito no passado, quando as pessoas davam sangue e esse sangue ele não era testado para essas doenças, e também quando não se conhecia a AIDS, né? Então muitas pessoas acabaram se contaminando a partir de transfusão sanguínea. Hoje em dia não, porque hoje em dia as pessoas respondem o questionário para poder doar sangue, o sangue da pessoa também passa por uma série de testes para ver se não tem nenhum problema, nenhuma infecção, nada que possa ser transmitido para outras pessoas. Hoje em dia já é um método muito mais seguro, mas no final da década de 80, na década de 90 era mais complicado isso, que foi mais ou menos na década de 80 quando surgiu a AIDS, né? E aí as pessoas não conheciam muito bem do que era essa doença, né? Primeiro associaram a doença que só atingia homossexuais, aí depois descobriram que era a relação do sangue, até que depois os cientistas descobriram e isolaram e descobriram que na verdade é um vírus, né? Que é o HIV, e ele é passado a partir do sangue e no caso também a partir do sêmen, do esperma, né? Junto com o espermatozoide, ele também pode passar o vírus, certo? Aperto de mão, abraço, nada disso. Então a gente viu esses tabus, né? Vimos lá a série de infecções sexualmente transmissíveis, que é importante saber os sintomas, saber como é que a gente pode pegar, como é que a gente pode transmitir para outras pessoas, caso a pessoa tenha, né? Então, isso é interessante porque a gente conhecendo as formas de contágio, a gente pode utilizar métodos que a gente chama de métodos de prevenção, ou seja, métodos para prevenir, para evitar que você tenha aquela doença, que você transmita aquela doença ou que você se contamine com ela, certo? Então conhecer também que doenças são essas e derrubar os tabus sobre elas, conversar sobre elas, dizer como elas são, o que elas podem causar, é fundamental também, né? Então na aula de hoje a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre duas coisas juntas, né? Que são os métodos contraceptivos, né? Que
que são aqueles métodos para a gente evitar a gravidez, certo? E também os métodos de prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então vamos ver os diversos métodos que envolvem isso. Então a gente vai começar falando sobre os métodos de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Então um dos métodos, o principal método na realidade que a gente precisa, que é preciso ter, principalmente as pessoas que têm a sua vida sexual ativa ou que terá um dia, né? Não precisa ser agora, se tiver daqui a 5, 6, 10 anos, sei lá, qualquer pessoa que um dia vai ter, se for ter, né, relações sexuais com outras pessoas, tem que ter conhecimento sobre os métodos que a gente precisa fazer para evitar de ser contaminado com uma infecção sexualmente transmissível. O principal método e o mais importante é o uso dos preservativos, que a gente popularmente chama da camisinha, né? Então a pessoa vai ter relações sexuais, é fundamental que ela utilize o preservativo ou o que a gente chama de camisinha. E aí a gente vai ter dois tipos. A gente tem o preservativo, que a gente chama de preservativo masculino, porque ele é utilizado no aparelho reprodutor masculino, né? No pênis no caso. E a gente tem também a camisinha, que é menos comum, mas também encontrada, que é a camisinha feminina, porque ela é colocada no aparelho reprodutor feminino, na vagina, no caso, né? Então a gente vai ter primeira situação é essa. Então a pessoa vai ter relações sexuais, é fundamental que ela use o preservativo, que ela use a camisinha, né, a masculina e a feminina. Outra coisa que é importante para evitar as infecções sexualmente transmissíveis é ter bons hábitos de higiene. Então utilizar sabão, né, sabão específicos para poder lavar suas genitárias, né? Então ter uma boa higiene no pênis, uma boa higiene no aparelho reprodutor feminino, né, na vagina, na parte mais externa, na vulva, é fundamental, tem que ter esse hábito de higiene. Não sei se vocês sabem, mas tem um caso muito comum no Brasil, que é o câncer de pênis. Ele atinge as pessoas que têm pênis, né? E um dos principais fatores que leva ao desenvolvimento do câncer de pênis é a ausência de higienização do pênis. Ou seja, a pessoa não higieniza o pênis, não lava certinho com água, sabão, não higieniza. E o que acontece é que muitas pessoas decorrem ao câncer de pênis, que na maioria dos casos precisa fazer a amputação do órgão. Então por exemplo, uma doença que atinge milhares de brasileiros, e ela poderia simplesmente ser evitada, por exemplo, esse tipo de câncer com a higienização, ou seja, com a lavagem do pênis com água e sabão, por exemplo, certo? Então isso é uma coisa que é fundamental. A gente viu que tem algumas doenças, por exemplo, a candidíase, que é a parte da proliferação de fungos, né? Então se você tem hábitos de higiene, você evita ela, né? Muitas vezes, mesmo com a higiene, às vezes acontece, a baixa imunidade da pessoa se prolifera. Aí a pessoa tem outra coisa fundamental, que é sempre procurar os especialistas, médicos, né, o ginecologista, o urologista, outros profissionais da saúde, né, os farmacêuticos, biólogos, bioquímicos, pessoas que podem também trazer essa orientação. Também conversar com nossos responsáveis, nossos pais, nossa mãe, conversar sobre. É fundamental ter essa abertura para poder evitar a contaminação com infecções sexualmente transmissíveis, e fundamental para aquelas pessoas também é sempre ter um diálogo aberto com seus parceiros, né? Então as pessoas que têm ou que terão um dia relações sexuais tem que ter um diálogo com o parceiro, aquela pessoa que ela vai ter, se é seu futuro namorado, namorada, marido, esposa no futuro, né? Daqui a 5, 6, 7 anos, aí é de cada um, mas a gente tem que ter essa preocupação e essa abertura para conversar com o parceiro sobre essas questões, né? Então, os principais fatores: o uso da camisinha, do preservativo, a consulta a especialistas, hábitos de higiene e, como sempre, o diálogo, certo? Então, vamos conversar agora aqui e ver um pouquinho como é que a gente utiliza esses métodos preservativos. Então, vou explicar aqui como é que a gente utiliza a camisinha masculina e a camisinha feminina, como é que ela deve ser utilizada. Então, tá aí em cima uma imagem de uma camisinha, né? Ela é um produto, né, que é a base de látex, né, parece uma borracha, que ele já vem com uma lubrificação, né, um líquido lubrificante para facilitar e não machucar o parceiro, e também facilitar vestir, né, a camisinha. Então esse é o caso da camisinha masculina. Então como é que a camisinha masculina ela deve ser usada, né? Então você vai retirar ela da embalagem, né? Essa camisinha ela vem dentro da embalagem, você abre e corta a embalagem.
E aí o que acontece? A camisinha ela deve ser utilizada com pênis ereto, né? Então não se coloca a camisinha com pênis flácido. Então só se coloca a camisinha quando o pênis ele se apresenta ereto, né? Então você abre a embalagem com cuidado para não causar nenhuma lesão, né? Não furar, ou seja, você não vai cortar com uma tesoura ou com nada do tipo, com uma faca, né? Porque você pode cortar ou causar algum furo na camisinha e aí você perde essa proteção dela, né? Porque se ficar um furo, quando ejacular, pode ser que o esperma ele entre ou qualquer coisa do tipo, né? Passe para o parceiro sexual, da relação sexual. Então é importante colocar as embalagens elas são de fácil abertura com a própria mão, né? Deve evitar cortar com tesoura, faca ou com algum material perfurante para não causar uma lesão na camisinha, né? E também com a mão, né? Nem morder nem passar faca não, você pode furar a camisinha, né? Então só pode colocar a camisinha quando o pênis estiver ereto, ou seja, o pênis flácido não coloca a camisinha, né? Então o que acontece? Você desenrola ali, se coloca aí na segunda imagem, né? Você vai desenrolar a camisinha até a base do pênis, né? Ou seja, quando a medida que você puxa ela vai desenrolando. Então você não é só para colocar a camisinha na glande, né? Na parte final do pênis. Você tem que desenrolar ela até a base do pênis ereto. E quando você vai desenrolando é fundamental que você aperte essa parte de cima para você impedir que se acumule ar. O que acontece? Que se acumular ar nessa ponta aí, durante a relação sexual a camisinha ela pode estourar, romper por causa do ar, certo? Na fricção lá no momento do coito. Então é importante que ao momento que a pessoa está desenrolando até a base do pênis, a camisinha se mantenha se segurando ali como está na figura, olha, a ponta para que ela não mantenha ar, né? Ali ele traz uma outra orientaçãozinha ali, caso for utilizar um lubrificante para facilitar a penetração na relação sexual, utilizar lubrificantes que sejam à base de água, certo? Não usar vaselina nem outros produtos, porque pode causar reações alérgicas ou inflamações, certo? Então o que acontece? A pessoa colocou a camisinha, teve sua relação sexual, o que ela faz? Como aconteceu a ejaculação, ou seja, a liberação do esperma, o que ela vai fazer? Ela vai retirar essa camisinha, certo? Mas ela não retira essa camisinha quando tiver com o pênis introduzido na parceira sexual, certo? Você tem que retirar o pênis e aí você só retira a camisinha fora, certo? Então você retira essa camisinha logo após a ejaculação. Então você cessa a relação sexual e você vai para outro local, né? E retira essa camisinha. Você segura lá a base e vai desenrolar ela. Então, como está aí, após a ejaculação, retira a camisinha com o pênis ainda ereto, né? Fechando com a mão a abertura para evitar que o esperma vaze da camisinha, né? Então você vai retirar, puxando, segurando na base para evitar que o esperma ele vaze. Então o que é que você faz depois? Você dá um nó no meio da camisinha e joga no lixo, certo? Não pode jamais usar a camisinha mais de uma vez. A camisinha é só para ser utilizada uma única vez, certo? Então depois de usar, tem que ser descartada na mesma hora, certo? Não pode usar. Se você usar mais de uma vez, ela não vai proteger você contra as infecções sexualmente transmissíveis e nem protege contra a gravidez. Ela é para ser utilizada uma única vez, certo? Temos também a camisinha feminina. Ele tem esse caso aqui em cima aqui, é o caso da camisinha feminina. A camisinha feminina ela deve ser introduzida, né, no caso na vagina, no aparelho reprodutor feminino. Então ela tem dois anéis aí, como vocês conseguem observar, um anel que é para ficar acoplado, né? Então ela vai introduzir com dois dedos ou um dedo, né? A pessoa introduz na vagina e esse anelzinho menor ele vai ficar acoplado no colo do útero, né? E esse anel maior ele fica na parte mais externa da vagina, né? Então depois que o parceiro ejacula, esse anel que está mais externo aí, que é maior, a pessoa torce ele, né? E retira a camisinha feminina dele para evitar, você precisa fechar esse anel e torcer ele para evitar que o esperma ele vaze, certo? Geralmente é mais fácil acesso a gente encontrar a camisinha masculina porque ela é mais simples de ser utilizada, certo? Do que a feminina. A feminina ela dá um pouco mais de trabalho aí, como vocês podem ver no esquema, nesse esquemazinho aí. Ele é um método que é mais complicado, mais
em comparação ao masculino, certo? Mas é importante a pessoa ter a camisinha, seja masculina ou feminina. É importante ambos os parceiros eles sempre estarem prevenidos, porque a camisinha, tanto a masculina como a feminina, ela é fundamental, porque ela é um único método que, ao mesmo tempo, previne a gravidez, ou seja, evita a gravidez, né, a concepção, e ela também evita você se contaminar, né, entrar em contato com e desenvolver infecções sexualmente transmissíveis. Então ela é o melhor método porque ela vai servir para essas duas coisas, né? Tanto para proteger, evitar a gravidez, como para proteger das infecções sexualmente transmissíveis, certo? Professor, as camisinhas é 100% eficaz? Não, nenhum método é 100% eficaz. Veja que todos esses produtos eles são feitos à base de produção industrial, né? Então sempre tem erro. Obviamente que esse erro é o quê? 1% de chance de dar errado, né? Ou seja, de 99% de chance de dar certo. Ela só não diz que é 100% porque se der um erro a pessoa é processada. Aqui agora eu vou começar a falar para vocês sobre, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização, sobre os métodos anticoncepcionais ou os métodos contraceptivos, né? O que a gente chama de métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos são métodos que a gente utiliza para evitar a concepção. Então todos esses métodos eles são utilizados para evitar que a pessoa engravide, certo? Eles não são utilizados para evitar que a pessoa não seja contaminada por uma infecção sexualmente transmissível, certo? Então, para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, são os preservativos, as camisinhas, sempre, que também também são métodos contraceptivos. Mas para evitar a gravidez só a gravidez, né? São os métodos anticoncepcionais. Então, os métodos anticoncepcionais, os métodos contraceptivos, eles só evitam a gravidez, eles não evitam infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então vamos ver alguns desses tipos de métodos contraceptivos, certo? Então a gente tem, por exemplo, aqui o diafragma. Então o diafragma é esse anelzinho aí que vocês estão vendo em vermelho, não, desculpa, em roxo, e ele é acoplado, né, às vezes com a ajuda essa varetinha aí, ele é acoplado encaixado no colo do útero. E aí o que acontece com esse diafragma? Ele também ele vem com uma pomadinhazinha que é espermicida. Então você passa o espermicida no diafragma, introduz o diafragma na vagina e acopla ele no colo do útero. Esse espermicida é uma substância que mata espermatozoides. Então a pessoa tem relações sexuais, né, por exemplo, sem camisinha, com parceiro seguro, né, já conhece, que não tem nenhuma doença, e aí ela usa o diafragma para evitar de engravidar. Certo? Então, mesmo que o indivíduo ele ejacule, né, na vagina da mulher, o espermicida, essa substância, o diafragma é uma barreira, ele vai impedir que os espermatozoides passem, e mesmo aqueles que consigam passar, eles vão morrer pela ação do espermicida, certo? Professor, é 100% eficaz? Não, tem uma taxa pequena de erro, como todos os métodos, certo? Então tá aí, por exemplo, o diafragma. A gente tem um famoso método da tabelinha que a gente conversou quando falou do ciclo menstrual. Então, conhecendo o seu ciclo menstrual, você consegue saber seus períodos, o período fértil. Então, lembra que a pessoa acontece fecundação no período fértil, que é aquele mais ou menos 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação. Então, tem pessoas que têm um ciclo mais regulado, ou seja, ou sempre de 28 dias, ou sempre de 32 dias, sabe o período que sabe seu período de ovulação. Então, por exemplo, a pessoa que tem um ciclo certinho de 28 dias, ela vai ter ovular no dia 14 e ela vai ter seu período fértil entre o dia 11 e 17. Ou seja, entre o dia 11 e 17, a pessoa não tem relações sexuais sem camisinha, por exemplo. Porque se ela tiver, existe o risco dela engravidar. No caso, a pessoa que tem um ciclo de 38 dias, ela vai ovular no dia 18. Então, do dia 15 ao dia 21, ela não vai ter relações sexuais porque existe o risco de engravidar. Esse método aqui da tabelinha é o método mais falho que tem, certo? Porque basta você ter uma oscilada no seu ciclo menstrual que a pessoa pode engravidar, né? Então esse é o pior método de todos, assim. Ele funciona para pessoas que têm um ciclo certinho todo mês, mas mesmo assim ele é o mais arriscado, ou seja, ele é o que tem mais chance de dar errado, certo? Porque você tem lá a sua vida toda o mesmo ciclo, mas chegou um mês e ele variou, sua ovulação varia, e aí a chance de engravidar é altíssima, né? Tem muitas pessoas que utilizam tanto esse método aqui que a gente chama do método da tabelinha, que é a parte do conhecimento da ovulação e do período fértil, e tem o que a gente chama também, que é outro, que são os mais antigos, esse da tabelinha, e o outro que a gente chama do coito interrompido,
que a pessoa mantém a relação sexual, e aí acontece aquela, ao fim da relação sexual, o homem ele não ejacula na vagina da mulher, né? Ele retira o pênis da vagina da mulher e ejacula fora da vagina, né? Esse método também, o método da tabelinha e o método do coito interrompido, eles são os métodos que são menos eficazes possíveis, são aqueles métodos que tem maior chance de dar errado, certo? Porque mesmo antes da ejaculação, como parte durante a relação sexual, tem muitos espermatozoides que podem ficar lá pela uretra, então acontece o quê? Que alguns desses espermatozoides durante a relação sexual, mesmo antes da ejaculação, eles podem sair do pênis e entrar na vagina. Então lembre que basta um espermatozoide encontrar o óvulo para que a gravidez aconteça, né? Então esses são os métodos mais antigos, né? Que é o da ejaculação, ou do coito interrompido, que a pessoa não ejacula na vagina da parceira, né? E o da tabelinha, que a pessoa conta, a partir do seu ciclo menstrual, ela conta o período que ela estaria fértil, ou seja, que ela poderia engravidar, e essa pessoa ela não tem relações sexuais nesse período. São os piores métodos possíveis, esses aí. Mas estou trazendo porque estou trazendo para vocês todos os métodos, os principais, né? Tem um outro método aqui, olha, que é o que a gente chama de dispositivo intrauterino, que é o famoso que chamamos do DIU. O DIU é um dispositivo que ele é introduzido pelo ginecologista via o canal vaginal, né? Ele não é introduzido por uma cirurgia, nada disso, né? Ele é introduzido e ele fica, como já diz o nome, dispositivo intrauterino. Ele é um dispositivo que ele é colocado dentro do útero da mulher para evitar que ela engravide, certo? Tem uns DIUs mais simples, como esse que eu estou mostrando para vocês, e também tem o DIU de cobre, né? O DIU ele pode ser colocado, não tem uma contraindicação, né? E ele pode prevenir, a pessoa pode usar o mesmo DIU, pode colocar e tirar quando quiser também, né? Então a pessoa coloca, depois quer ter filho, vai no médico e o ginecologista ele tira esse DIU. Ele tem um prazo de validade, né? O mais simplesinho ele pode durar até 5 anos. Então o mais simplesinho ele pode ficar até 5 anos, aí ele precisa depois ser trocado. E o de cobre ele pode ficar até 10 anos, ou seja, depois você coloca, pode tirar também no período que a pessoa quiser tirar, né? Ele é um método anticoncepcional porque ele evita, ele atrapalha a mobilidade do espermatozoide, mesmo que o espermatozoide chegue no outro dia, atrapalha, né, a mobilidade dele, e ele também ele atrapalha o processo de fecundação, se os espermatozoides passarem, e mesmo que aconteça a fecundação, ele impede a anidação do embrião que se forma, né? Então ele não é um método que ele vai agir em várias frentes, né? Atrapalhando a mobilidade do espermatozoide, atrapalhando a fecundação e impedindo a implantação, a anidação do embrião, certo? Ele tem 99% de eficácia. Tem casos de que a pessoa engravida como de qualquer outro método, né? Mas aí está aí o DIU, dispositivo intrauterino. A gente tem as pílulas, que a gente chama das pílulas anticoncepcionais, né? O que tem de interessante nessas pílulas anticoncepcionais é que elas são uma base de hormônios sintéticos, né? Ou seja, elas produzem no corpo das meninas que tomam anticoncepcional, elas dão a falsa ovulação, ou seja, ela tem uma série de hormônios que são produzidos no laboratório e elas impedem que o ovário libere os óvulos. Então os ovários eles não liberam o óvulo. Se ele não libera o óvulo, não tem risco da pessoa engravidar. Obviamente que, como todo método, existem aquele 1%zinho de falha, certo? Mas se a pessoa toma, tem esse pílula anticoncepcional que a pessoa toma lá pelos 28 dias, né? Todo dia toma um, aí depois vem a menstruação, e aí depois do tempo volta a tomar. Se a pessoa tomar certinho, não esqueça de tomar, ela é muito eficaz, né? E aí tem que ver a melhor pílula, porque você consulta lá no seu ginecologista, ele vai dizer qual a melhor pílula que você pode usar. Tem vários tipos diferentes, porque as pílulas anticoncepcionais elas têm muitos efeitos colaterais, né? Então aí tem que ajustar com o médico, que vai ver melhor o que se encaixa para cada pessoa. Mas ela faz isso, ela impede que aconteça a ovulação. Ou seja, ela tem esses hormônios que faz com que o ovário não libere o óvulo e assim impeça que ocorra a fecundação, mesmo se a pessoa estiver tendo relações sexuais sem uso de camisinha. Mas lembrando lá que o melhor método anticoncepcional e anti-infecções sexualmente transmissíveis é sempre a camisinha. É sempre importante utilizar a camisinha. Então temos aqui esse método enquanto pílula. A gente também tem a injeção anticoncepcional, né? A pessoa toma uma injeção. Aí tem a injeção mensal, né, que a pessoa toma esses hormônios para evitar a ovulação.
E também tem algumas injeções que são trimestrais, né? Então a pessoa toma uma injeção a cada 3 meses e ela já fica evitando nesse período que ela ovule, certo? Outro método que a gente tem também é o anel vaginal contraceptivo. Esse anelzinho, ele é um anelzinho vazado, ele é a mesma coisa, a pessoa introduz ele na vagina, né, ajusta ele lá no colo do útero e ele vai liberando aos poucos hormônios anticoncepcionais para evitar a ovulação. Então é um outro método diferente, a pessoa pode colocar ele e retira a cada 3 semanas, né, para aí a pessoa poder menstruar, né? Então ela coloca um anel, passa 3 semanas, retira, depois coloca outro anel e vai fazendo assim todo mês. Ou seja, para pessoas, principalmente pessoas que... Aí nesse caso o anel é para pessoas que já têm a vida sexual ativa, né? E que tem pessoas que utilizam ele para não... que esquecem de tomar a pílula todo dia, né? Então é um método que você, assim como a injeção, né? A pessoa coloca uma vez e já está protegida pelo menos por um período de um ciclo. Certo? Temos aqui também o que é chamado anel subdérmico. Ele é um implantezinho, né? Veja como ele é pequenininho assim. Ele é implantado embaixo da pele e ele tem a duração de 3 anos, né? Então esse implante ele é introduzido embaixo da pele, geralmente a pessoa bota aqui no braço, nessa parte aqui do braço, e ele tem duração de 3 anos. Então por 3 anos ele fica liberando os hormônios sintéticos, impedindo a ovulação, né? Mas aí essas coisas são bem mais caras, né? E tem esse anel subdérmico. E a gente tem o implante subdérmico, né? E a gente também tem um adesivo anticoncepcional. Esse adesivo a pessoa coloca no primeiro dia que ela teve a menstruação, não pode tirar, né? Vai colocando o que quiser no corpo. E por 7 dias, aí depois de 7 dias você vai trocando cada semana um adesivo. E depois que você usa 3 vezes consecutivas, você descansa por 7 dias sem usar. E aí volta a usar também. Então ele vai liberando os hormônios aos poucos, certo? E por último, só para fechar, também tem o que a gente chama da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela não é um método contraceptivo, certo? Tem muitas pessoas que acham que a pílula do seguinte é um método contraceptivo. Ele não é necessariamente um método contraceptivo e ela só deve ser utilizada em situações de emergência. Ou seja, por exemplo, as pessoas utilizam a camisinha como um método contraceptivo e para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. E por um acaso a camisinha estourou, se rompeu e acabou que a ejaculação entrou na vagina da pessoa. Ou seja, é uma emergência. A pessoa usava o método falhou, então ela vai emergencialmente e utiliza a pílula do seguinte, né? Essa pílula do seguinte, ela deve ser utilizada imediatamente após a relação sexual, né? Então ela tem 2 tipos. Uma que você toma uma pílula só depois da relação sexual, e uma que você toma, e tem outro tipo, são 2 pílulas. Você toma uma e 12 horas depois você toma outra, certo? Mas ela é só utilizada em casos de emergência, mesmo. O método falhou, a camisinha se rompeu, ou seja, em emergência. Por quê? Ela tem apenas 95% de chance de eficiência, e quanto mais a pessoa usa, menor vai tornando a eficiência dela. Ou seja, a pessoa tomou uma vez, aí depois se descuidou novamente, aí ela tomou de novo. Essa segunda vez que a pessoa toma, a eficiência dela já é menor. Se ela vai tomar uma terceira, ela praticamente não funciona mais, certo? Então ela só pode ser utilizada em situações de emergência. Ou seja, não é um método contraceptivo, ou seja, a pessoa não vai ter relações sexuais e ficar depois tomando pílula do dia seguinte. Não é um método, porque ela vai perdendo sua eficácia e ela tem uma grande quantidade de hormônios e ela gera uma série de efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, dores no corpo. Às vezes as pessoas têm calafrios, febre, dores musculares. Ou seja, é algo que é ruim de ser utilizado. Ele só pode ser utilizado no caso de uma emergência mesmo, certo? Então não é necessariamente um método contraceptivo. É um método de emergência que é utilizado quando acontece algum problema, né? Alguma falha no método, ou em muitos casos, por exemplo, também acontece quando as pessoas, infelizmente isso ainda acontece, né? As mulheres elas sofrem um estupro, né? Então ela sofre um estupro, ela toma essa pílula para evitar que ela, por exemplo, fique grávida do sujeito que a violentou, né? Então são métodos emergenciais para casos muito específicos, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se restou mais alguma dúvida, vocês podem me mandar as dúvidas que eu respondo a vocês, certo? Fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos, olhem, se alimentem bem e até a próxima aula. Um abraço.